Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos com uma mini revisão para você que vai fazer a prova de bombeiro, tá? Soldado bombeiro do Rio Grande do Norte. Vamos lá. É sempre bom rever aquilo que a organizadora já cobrou em provas anteriores. Então a gente fez um mix com as principais questões, com as questões que mais caem, para você rever um pouquinho daquilo que você estudou. Espero que possamos ajudá-lo, ok? Vamos garantir essa vaga aí? Olha, nós colocamos primeiro aqui uma de acentuação gráfica e é da mesma organizadora. Ó. A alternativa que apresenta uma palavra do texto que é acentuada graficamente por razão distinta das demais. Olha bem, ela não está perguntando a regra, tá? Ela quer só que você perceba que tem uma que é diferente. Mas você tem que relembrar aqui, graficamente, pelo menos, se a palavra é oxítona, se ela é paroxítona, se ela é proparoxítona, e perceber a diferença, né? Tem relação com a separação silábica. Olha o que você tem aqui. Física, né? Física. Em física, o que nós temos é isso, ó. Física. E o que nós temos é a antepenúltima sílaba é acentuada. Ó, última, penúltima, antepenúltima. Quando é a antepenúltima, nós temos uma proparoxítona, ok? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Motivo dessa, né? Vamos ver o motivo das outras, ó. Então, hábito. Eu tenho, ó, hábito, hábito, hábito. Opa, vamos fazer a separação. Você tem, ó, hábito. De novo, eu tenho a última, penúltima, antepenúltima acentuada. Continua sendo proparoxítona. Lembra que ela quer aquela que é distinta. A proparoxítona é aquela palavra cuja tonicidade recai na antepenúltima sílaba. Então, proparoxítona. A tonicidade da palavra recai na antepenúltima sílaba, ok? Atentem que a gente não conta daqui para lá, a gente conta última, penúltima, antepenúltima. Última, oxítona, vatapá, tacacá, né? A penúltima, paroxítona, polícia, malícia, difícil. E antepenúltima, proparoxítona. Bem aqui você tem plástico. Bem aqui você tem plástico. Olha o que você tem. Plástico. Plástico. Então, nós temos, de novo, a antepenúltima sílaba. Então, essas três primeiras todas são proparoxítonas. Em construído, vamos ver aqui o que nós temos em construído. Nós temos isso, ó. Construído. Esse I, ele ficou separado. Olhem bem. Esse I é uma vogal tônica. Tem outra vogal aqui. Eu tenho duas vogais em sílabas separadas. Esse I é a segunda vogal do hiato. É por isso que ela é acentuada. Então, veja bem. Construído é acentuado por ser segunda vogal do hiato. Igual a saúde, igual a açaí, igual a destruído. Então, ele é acentuado por um motivo diferente dos demais. Se ele queria aquele que é distinto, alternativa letra D de doido. Por que construído é acentuado? Porque o I é segunda vogal do hiato. Ok? Não, Yara, eu não lembrei assim da regra. Mas aí só de separar, você já percebeu que ó, a acentuação recaiu na penúltima sílaba. Não recaiu na última. Recaiu na penúltima sílaba. Ó. Já era uma paroxítona, já era diferente. Ok? Perceba o comando, ele queria distinta. Já estava tudo certo. Alternativa letra D de doido. Segunda questão que nós colocamos tem relação com formação de palavras, porque ela pede também. Então, olha só. Costumamos tratar com delicadeza as crianças.
Delicadeza é uma palavra formada por derivação. Uma palavra que é derivada de outra, ela veio de outra por um processo de formação, tá? A sufixal é quando você só acrescenta um sufixo à palavra base. Por exemplo, feliz, aí eu acrescento mente. Felizmente. Prefixal é quando eu acrescento um prefixo antes da palavra base. Se eu tenho feliz, aí eu acrescento um in antes. Então fica infeliz, prefixal. Vou colocar exemplo. Regressiva, ela vem do verbo. Então, por exemplo, o verbo é falar, a fala. Cantar, o canto. Sorrir, o sorriso. Ela é regressiva, perde a desinência do verbo. Ou ela é deverbal. Parasintética tem prefixo e sufixo. Mas ela não funciona só com prefixo ou só com sufixo. Funciona com os dois simultaneamente. Vamos exemplificar e vamos ver o que está acontecendo lá. Delicadeza vem da palavra delicado. Então, olha só. Tá aqui. E aí, o que nós acrescentamos? Nós acrescentamos o esa. O que é o esa aqui? É um sufixo. Então, é uma derivação sufixal. Delicadeza, houve acréscimo de um sufixo. Delicadeza vem de delicado. Delicadeza vem de delicado. Eu acrescentei algo depois, já é sufixal. A alternativa já é a letra A, tá? Eu que vou dar um exemplo para cada um aqui, para você ter uma consciência. Ó. Prefixal. A palavra é feliz. Se eu acrescentar o in, eu vou ter, ó, infeliz. Pronto. Aqui vai ser prefixal, ok? Não era o que nós tínhamos aqui, tá? Não era o que nós tínhamos. O que nós tínhamos foi o acréscimo de um sufixo. Então, aqui, ó, vamos pôr esse aqui. Vou pôr essa cor. Com acréscimo de um prefixo, eu teria uma prefixal. Lá em cima nós temos uma sufixal. O que é uma regressiva, tá? Ela vem de verbo, ela vem de verbo, ela vem de verbo, ela vem de verbo. Vem de verbo. Ela indica uma ação, tá? Aí, um exemplo de uma regressiva. Se você tem, ó, o estudo. O estudo regrediu, ó. Ele perdeu o R. O verbo é estudar. O verbo é estudar. Então, de estudar, você criou o estudo. Você não acrescentou, você tirou o R. Ela é regressiva, ela vem de verbo. E a parasintética? Ela tem prefixo e sufixo simultaneamente. Então, ela tem, ó, ela tem prefixo e sufixo simultâneos. Então, ela tem prefixo e sufixo simultâneos. Tudo bem? Então, só para a gente ver como são esses simultâneos. Se a gente disser o seguinte, ó, ela está está apavorado. Veja bem, a palavra base é pavor. A palavra base é pavor. O que eu acrescentei? Eu acrescentei um prefixo e eu acrescentei um sufixo. Mas essa palavra, ela não existe só com sufixo, ó. Não existe pavorado. E essa palavra não existe só com o prefixo. Ela existe com os dois simultaneamente. Então, ela é uma parasintética. Na questão, né, com a palavra em questão, que é delicadeza, o que você tinha era uma sufixal. Ok? Terceira questão. Essa aqui é de morfologia. Morfologia é o emprego de classes de palavras. Dica, dá uma decoradinha ainda em algumas classes. Ainda dá para você decorar. Assim, conjunção, preposição. É muito comum ela cobrar. Então, ó, ela tem aqui. O Estado, até agora, não conseguiu coletar dados e apresentar soluções eficazes e responsáveis sobre a discussão do Zika. Neste contexto empregado, os termos sublinhados são classificados respectivamente de acordo com a classe de palavras como... Gente, até agora.
Agora, tá ou não tá dando ideia de tempo? Tá, ó, agora dá ideia de tempo. Agora é um advérbio. É um advérbio de tempo. Então, advérbio, advérbio. Não é conjunção não, tá? E esse e? Gente, esse e só é conjunção na vida. Ele é uma conjunção coordenativa. Nunca vai ser outra coisa. Mas, ó, não dava para resolver porque já estava aqui, ó. Conjunção e conjunção. Não é preposição não, tá? O e só é conjunção, né? Pode ser aditiva, adversativa ou conclusiva. Preferencialmente é aditiva, mas ele é conjunção, tá? E aí o que nós temos? Nós temos um sobre. Ai, Yara, esse sobre é bem advérbio, né? Não. Esse sobre é sempre preposição. Tá aí, você poderia decorar algumas preposições, né? Você poderia decorar, ó, o a, de, para, com, sem, em, sobre, sob, só para colocar algumas, tá? Então, olha o que nós temos aqui, tá? O que você tem? Esse de é sempre preposição. Esse com é sempre preposição. Sem, sempre preposição. Em, sempre preposição. Sobre, sempre preposição. Sob, sempre preposição. Esses que a gente marcou são sempre preposição, tá? O a e o para, você tem que dar uma paradinha, porque esse a, por exemplo, ele pode ser preposição, mas ele também pode ser artigo, ele também pode ser pronome, né? E esse para pode ser preposição, mas ele também pode ser verbo. Mas, gente, tirando eles, o resto aí é sempre preposição. Então, sobre é sempre preposição. Se é sempre preposição, ó, alternativa letra D de doido. D de doido, D de doido. Então, dica, ainda dá para dar uma decoradinha, né? Aproveita aqui e decora, ok? Mais uma de morfologia, igualzinha para você ver como é que ela cobra. Se vier, já vem assim, tá? Então, você tem, ó. Aqui são profissionais que entram na educação movidos pelo desejo de mudança social e lidam diariamente com o desalinhamento entre o sonho e a impossibilidade de alcançá-lo, entre a impotência diante do sistema de ensino e a cobrança da sociedade. De acordo com a classe de palavras, os termos sublinhados são classificados respectivamente. Eu espero que você já tenha decorado o e, porque o e só é uma coisa. O entre pode ser duas coisas. Esse lo aqui só é uma coisa, inclusive só exerce uma função. Mas tá, vamos lá. Agorinha nós vimos o e. O que que esse e é sempre? Acabamos de ver que ele é conjunção, conjunção, conjunção. Decora, né? Conjunção, conjunção e conjunção. Decora, 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 decora. Já eliminamos alguns aqui. Aí ele diz, lidam diariamente com desalinhamento entre, esse entre pode ser duas coisas. Duas coisas. Esse entre pode ser preposição, tá bom? Ou verbo. Então assim, ou você está mandando alguém entrar, ou ele vai ser preposição. Se eu disser entre, quero falar com você. Se eu disser entre, quero falar com você. Se eu disser entre, é a ação de entrar, vai ser verbo. Mas se eu disser entre nós, não existe mais nada. Não é verbo, é preposição. Trabalhe com exclusão. Então, vamos ver aqui, ó. E lidam diariamente com o desalinhamento entre o sonho e a impossibilidade de alcançá-lo. Esse entre aí não é verbo. Se esse entre aí não é verbo, automaticamente ele é uma preposição, ok? Então, ó, se ele é uma preposição, só para avisar, entre não é conjunção, entre não é advérbio, entre ou é preposição ou é verbo. Preposição. Já temos até a alternativa, tá? E esse lo, gente? Gente, esse lo é sempre pronome, tá? E ele é um pronome oblíquo, sempre, tá?
Ele está depois do verbo, está ligado pelo verbo com hífen. Ele é um pronome oblíquo. E aí uma observação, ele tem uma função sintática para sempre. Ele é sempre objeto direto. Mas olha, você já tinha alternativa, tá? E aí, ó, chegamos à conclusão, né? Que o e é sempre conjunção. O entre pode ser conjunção ou pode ser... pode ser preposição ou pode ser verbo. E o lo é sempre pronome, inclusive é sempre objeto direto. Alternativa letra D de doido, ok? Quinta questão é uma questão que envolve o quê? É morfológico e é sempre importante você reconhecer os quês, tá? Então, ó, os termos sublinhados nas alternativas a seguir possuem o mesmo valor semântico, exceto em... Reparou que ela não está trabalhando nomes, né? Ela diz assim, olha, todos são iguais, menos um, percebo diferente. Isso é legal, se você tiver uma percepção da diferença, mesmo sem saber o nome, você pode acertar a questão. Dica, encontrou um que? Primeiro, verifica se ele é conjunção integrante. Quando ele será conjunção integrante? Pega ele a oração inteirinha iniciada por ele e vê se você pode trocar por isso, nisso, com isso, disso. Vê se pode trocar por isso, com ou sem preposição. Então, por exemplo, se eu digo, é necessário que estude, é necessário isso. Tenho certeza de que passará, tenho certeza disso. E aí, se eu não puder trocar, aí verifica se o que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Aí ele vai ser pronome relativo. Então, vamos lá, tá? Você tem aqui, ó, uma querida amiga que mora na Suécia. Vamos ver. É uma querida amiga isso? Dá para trocar por isso, ó? É uma querida amiga isso. Não, não deu, né? Não deu, tá? Porque aparece frase de doido, né? Uma querida amiga isso. Não deu. Olha o que eu posso colocar. Uma querida amiga a qual mora na Suécia. Opa, se eu posso trocar esse que por a qual, então esse que aqui, ele é pronome relativo. Importantíssimo reconhecer pronome relativo versus conjunção integrante. Pronome relativo versus conjunção integrante, ok? Então vamos lá. Uma parte da infância que nunca se perdeu. Posso dizer uma parte da infância isso? Não deu, né? Mas posso dizer uma parte da infância a qual nunca se perdeu? Posso, né? Então, uma parte da infância a qual nunca se perdeu. Se eu posso trocar esse que por a qual, se eu posso trocar esse que por a qual, esse que é pronome relativo. Ele diz que todos possuem o mesmo valor, ele diz que todos possuem o mesmo valor, exceto olha, sonhos que podem parecer bobagem para os outros. Sonhos que podem parecer bobagem para os outros. É sonhos isso? Não deu, né? Então eu posso dizer, ó, sonhos os quais, ó, sonhos os quais podem parecer bobagem para os outros. Se esse que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que se chama pronome relativo. Então, os três primeiros são iguais. Vamos ver aqui. Significa compreender que a comunicação é fundamental. Significa compreender que a comunicação é fundamental? Então, significa compreender isso. Ó, significa compreender que a educação é fundamental? Significa compreender isso. Significa compreender isso. Compreender isso. Ó. Significa compreender isso. Se eu posso trocar a oração inteira por isso, o nome desse que é conjunção integrante.
O nome desse que é conjunção integrante. Então, atente, tá? O que você tem? Quando você tem uma oração iniciada por um que, e esse que pode ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, esse que é pronome relativo. Quando você tem uma oração iniciada pelo que, e a oração inteira pode ser trocada por isso, é conjunção integrante. Se ele queria a exceção está na letra D, de doido, ok? Aqui é sintaxe, tá? Olha o que ela diz. É justamente o oposto do que ocorre na Coreia do Sul, país que lidera os rankings da educação, onde a profissão é tão disputada que fica restrita aos jovens que mais se destacam nos estudos. O trecho sublinhado exerce a função de análise sintática, tá? Só para avisar, o termo sublinhado, ele está isolado por vírgula, tá? Ele está dentro de um contexto aqui. Quando você diz, olha, é justamente o oposto que ocorre na Coreia do Sul. Aí se alguém perguntar por quê aqui, ó, ele vai dizer, país que lidera, ele tá ou não está explicando, não é, a Coreia do Sul aqui, que a Coreia do Sul é um país que lidera o ranking da educação. Se esse termo entre vírgulas explica o que ocorre na Coreia do Sul, então ele está funcionando como um aposto, tá? Então, olha só, o objeto, ele não vem com vírgula, tá? O predicado, ele não vem com vírgula, sim, tá? O advérbio poderia, mas aí não é um advérbio, aí está explicando o que vem antes, ó. Explica um termo que vem antes. Então, se eu estou analisando sintaticamente ali, a alternativa é a letra B de bola. A sintaxe dela é relativamente boa. Sétima, lá ela te perguntou a função. Aqui não. Hoje é mais comum cair questão assim, ó. Você está vendo? Desde a primeira questão, qual da acentuação diferente? Não é? Aí qual diferente? Qual o que é diferente? Ou seja, ela não está exigindo tanto de ti o conhecimento exato das funções, mas a percepção daquele que difere dos demais. Olha só. Assinale a alternativa em que o termo ou trecho sublinhado exerce função sintática diferente dos demais. Diferente dos demais. Se você vai analisar a função sintática, dica, não fica olhando para o termo destacado. Mas é ele que eu tenho que analisar, Yara. Mas se você ficar olhando para ele, vai ficar vesgo, tá? Dica, olhe para fora, marque o verbo. E aí pergunte assim, ó, verbo quem é o sujeito? Pois verbo quem é o complemento? Comece numa relação, verbo, sujeito, verbo, complemento. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Não perca o foco. A hora que você esquece que primeiro você procura o sujeito, você começa a confundir e volta para os vícios. Não esquece. Verbo, sujeito, verbo, sujeito, verbo, sujeito. Depois é verbo, complemento. Tudo bem? Então vamos lá, ó. O que já se sabe, contudo, é que a microcefalia pode ser mais ou menos grave. Você está vendo um que aqui, ó? Tá? Esse que está começando uma oração, tudo bem? É aqui, nesta oração, que você vai analisar, ok? Eu vou marcar o que? O verbo, tá aqui, ó. O verbo pode ser, é uma locução verbal, tudo bem? Aí eu vou perguntar para esse verbo, ó. O que pode ser mais ou menos grave? O que pode ser mais ou menos grave? Resposta: a microcefalia. Então, o que é a microcefalia aqui? É o sujeito, tá? Ela não quer a função que difere? Pois é. Eu já encontrei a primeira função aqui. A primeira função destacada é de sujeito. A primeira função destacada é de sujeito, tá? Vamos ver aqui a segunda, ó. Tá aqui, ó. É as pessoas. Então, vamos lá. Eu tenho, ó. No mundo da performance,
As pessoas tendem a não tolerar o desvio estético. O verbo é tendem, ó, o verbo é tendem, o verbo é tendem. E a minha pergunta é: quem tende a não tolerar? Quem? As pessoas. Então, as pessoas aqui está funcionando como sujeito. Opa, então já entendi uma coisa, Ele quer o que é diferente. Então, todos serão sujeito menos um. Eu vou caçar o que não é o sujeito, mas eu não vou perder o foco. Primeiro, verbo e sujeito. Nem a letra A, nem a letra B, porque os dois eram iguais. Vamos continuar aqui, tá? E aqui você tem, ó, ao contrário. Ele faz parte de um processo discursivo aberto que tem relação. Esse que está começando uma oração. Fica de olho nesse que aqui, ó. Esse que aqui, ó. Você tem aqui. Ao contrário, ele faz parte de um processo discursivo aberto. Eu poderia dizer o qual tem relação com discursos anteriores. Posso ou não posso trocar esse que por o qual? Se eu posso trocar esse que por o qual, adivinha o que esse que é? Ó. Esse que é um pronome relativo, tá? Para o que nos interessa aqui? Esse pronome relativo faz duas coisas que aqui nos interessa. Uma, ele substitui o antecedente. Para evitar repetição. Ele substitui o antecedente, tá? E aí... Tá? Ele substitui o antecedente. E aí, ele exerce função. Como ele exerce função? Exerce função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. Então, agora vamos analisar, tá? Eu tenho isso, ó. Ao contrário do que ele faz, um processo discursivo aberto tem relação com discursos anteriores, ó. Vou perguntar para esse verbo aqui, tá? O que... Tudo bem? O que tem relação com os discursos anteriores? O que tem relação com os discursos anteriores é o processo, né? Que foi citado antes, tá? Mas quem está no lugar do processo é o que. Então, é o que vai exercer a função de sujeito. Gente, quando o que funciona como sujeito, você poderia trocá-lo por ele ou ela e ler daqui em diante que dá. Quer ver? Ficaria assim, ó. Ele tem relação. Ele tem relação. Ele tem relação. O que a gente está mostrando? Que esse que tem função de sujeito. Gada, mas eu não ia saber analisar. Você poderia deixar quieto. Seja esperto, tá? Você não sabia qual era a função do quê? Então, vem pra cá e analisa a função do de baixo, ó. Desse modo, até o momento, não é possível comprovar. Veja bem, aqui é alguém, vamos logo colocar aqui, ó. É alguém que vai comprovar, né? É alguém que vai comprovar. Quem comprova, comprova algo. Ele é verbo transitivo direto. Então, ele exige um objeto direto. Então, se ele quer uma função diferente, era só você ver o seguinte, ó. Comprovar é verbo transitivo direto. E aí, ele exige um objeto direto. O diferente está na letra D de doido. Todos aqui exercem função de sujeito, menos a letra D de doido, já que ele exerce função de objeto direto. Ok? Oitava. A oitava, ela mexe com o período composto e vai cair, tá bom? Vai cair período composto. E o período composto dela é decoreba. Dica, decora a conjunção pelo amor da vaca preta, tá? E aí você tem, ó. No Brasil, tudo se faz, embora tudo seja proibido. Para manter o sentido do trecho em evidência e a correção gramatical do texto, o termo embora pode ser substituído corretamente por
Você vai tentar adivinhar? Deixa eu te avisar uma coisa. Embora é uma conjunção que vai ser sempre concessiva, sempre. E aí é trocável por outras conjunções concessivas. Eu não vou nem ler as alternativas, eu vou te dizer. Ó. Embora é igual a apesar de. Embora é igual a ainda que. Embora é igual a mesmo que. Embora é igual a com quanto, que é uma conjunção jamais erudita, não deve cair para você. Mas essas aqui você tem que decorar. Então, assim, embora igual a apesar de, embora igual a ainda que, embora igual a mesmo que. Pelo menos essas 4 você tem que decorar. É muito decoreba mesmo. Bom, sendo assim, ó, nós já temos, não é? Embora é igualzinho a mesmo que. Embora é igualzinho a mesmo que. Igualzinho. E a alternativa é a letra C de casa. Yara, por que não são as outras? As outras têm valor semântico também. Você deveria decorar, tá? Ó, visto que é sempre igual a porquê. Visto que é sempre igual a porquê. E qual é o valor semântico? Causa. Causa. Introduz uma causa. Conforme introduz uma conformidade. A menos que, gente, a menos que é sempre condição. Sempre condição, sempre condição, sempre. Ó, você não passará, a menos que decore essas conjunções. Decora, decora, decora. Vai que cai, já tá tudo decorado, tá? Alternativa letra C de casa, ok? Nona questão, período composto, decora, decora, decora. Ó, pior, um golpista ou predador sexual habilidoso pode sedar a vítima sem que ela nem perceba. Portanto, só tem um valor semântico. Portanto, se em uma festa você sentir que as luzes estão mais coloridas e o som mais vibrante, alô, alô, o elemento coesivo, portanto, inicia uma oração que exprime a ideia de conclusão para sempre. Gente, portanto, só é conjunção conclusiva. Portanto, só é conjunção conclusiva. Portanto, nunca vai ter outro valor semântico. Então, é decoreba mesmo. Então, assim, ó, portanto, que é igualzinho a assim, que é igualzinho a então, que é igualzinho a por isso. Então, decora, pode decorar. Essas conjunções são conclusivas, tá? Contraste. O contraste seria o mais, né? Porém, explicação seria o pois. Acrescentamento seria um e, né? Tá? Porque eu iria acrescentar, né? Adição. É decoreba. Portanto, é conclusão. Decora, decora. Olha a 10ª. Mais uma. Yara vai interpretar. Vai interpretar nada. Vai pegar a lista de conjunção e vai decorar tudinho. Contudo, só tem um valor semântico. Só tem um valor semântico. Então, vamos lá. O que já se sabe, contudo, é que a microcefalia pode ser mais ou menos grave. O termo sublinhado trata-se de uma conjunção, isso é verdade, o contudo ele só é conjunção, que pode ser substituída corretamente de acordo com o contexto por... Aí vai um recado. Essa conjunção aqui, que é uma conjunção mesmo, ela é sempre adversativa. O que significa? Só pode trocar por outra adversativa. Então, no lugar desse contudo, o que caberia? Porém, caberia, ó. Porém, caberia entretanto, caberia todavia, caberia no entanto. Então, olha só, decoreba, decoreba, decoreba. Levando isso em conta, ó, só caberia aqui o
porém. Só caberia aqui o porém, que é uma adversativa, tá? Por que as outras não, Yara? Porque as outras têm outros valores. Olha só. Assim, tem o mesmo valor de portanto. São ambas conclusivas. E por quanto? Para quem não sabe, por quanto é igual a por quê, por quanto é igual a por quê, por quanto é igual a por quê, por quanto é igual a por quê. Introduz uma explicação. Então, olha só. Assim e, portanto, concluem. Porquanto explica. É só o porém que introduz uma adversidade. Alternativa letra B de bola. 11 aqui é crase. Ela gosta de crase, mas ela gosta bem de justificativa mesmo. Perguntar se é opcional, perguntar se é obrigatório, perguntar se é proibida. E como eu vi muitas facultativas, então nós viemos justamente com uma dessas para nós reforçarmos, tá? Olha só. A categoria está entre as mais sensíveis à síndrome de Burnout. O fenômeno da crase que ocorre em a síndrome está correto. Assinale a alternativa em que o acento indicador de crase é facultativo. Bom, eu posso me antecipar e dizer que a crase é facultativa. Ó, a crase é facultativa. A crase é facultativa. Tá? Vamos abrir um espaço aqui, né? Pra gente falar da crase facultativa. Ele diz aqui o seguinte, ó. Ele te dá um exemplo de crase correto. Mas ele não quer a crase correta, ele quer um exemplo em que a crase seja facultativa, né? O acento indicativo de crase seja facultativo. Confere, né? Então, vamos lá. Olha, quando a crase é facultativa, então vamos lá. Crase facultativa, tá? É crase facultativa diante de nome de pessoa. Claro que é nome de pessoa feminino, né? Diante de pronome possessivo. Claro que é pronome possessivo feminino, né? E depois de até. E depois de até. Então, o que você tem, ó? A crase, ela é facultativa diante de nome de pessoa e diante de pronome possessivo e depois de até. Então, crase facultativa, nome de pessoa, pronome possessivo e até. Tá, então vamos lá. Os educadores foram a Brasília. Peraí, Brasília não está em nenhum desses casos. E Brasília é um caso de nome de lugar. Quando você tiver nome, tá? De lugar, você venha desse lugar, venha desse lugar, venha desse lugar. É assim, ó. Se vim de crase pra quê? Se vim de crase pra quê? Se vim da crase a. Porque aí, nesse caso, você tá caçando artigo, ó, tá? Então, vamos lá. Eles foram a Brasília, pois eu vim da Brasília ou eu vim de Brasília? Eu vim de Brasília, né? Então, regra, se eu vim de crase, pra quê? Essa crase aqui está até errada. E olha que eu estava caçando uma facultativa e descobri que essa está errada, tá? B de bola aqui, ó. Enquanto o secretário falava, os professores ficavam à sua volta. Opa. Sua. É ou não é pronome possessivo? Essa crase está diante de um pronome possessivo. Confere? Então, a crase é facultativa. Eu posso dizer que eles ficaram à sua
volta, ou eu posso dizer que eles ficaram à sua volta, com crase ou sem crase. Facultativa, letra B de bola. Facultativa, letra B de bola. Ok? C de casa, a gente dá aqui a crase facultativa. Devido ao problema, as aulas terminaram às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde é ou não é uma hora exata? Diga quando você tiver hora. Veja se dá para trocar por ao meio-dia, tá? Você tem uma hora exata, dá para trocar por ao meio-dia, leva crase. Eu cheguei a 1 hora, eu cheguei ao meio-dia. Às 15 horas eu sairei, ao meio-dia eu sairei. Então, vamos ler aqui dentro desse contexto, né? Você tem, as aulas terminaram às 2 horas. As aulas terminaram ao meio-dia. Posso ou não posso? Só que aí a crase é obrigatória. A crase é obrigatória. A crase é obrigatória, tá? Não é facultativa. A facultativa era na letra B de bola. E, ó, os professores abandonam a profissão à medida que encontram propostas de trabalho em outras áreas. Os professores abandonam a profissão à medida que encontram propostas. Isso aqui é uma locução conjuntiva. E, gente, à medida que e à proporção que levam crase. Então, isso aqui é uma locução conjuntiva feminina, tá? Leva crase. Então, ó, a letra A, crase estava errada, porque Brasília não leva crase, Brasília não aceita ativo. A letra B era facultativo, mas esses dois aqui são obrigatórios. Bom, ele queria o facultativo. O facultativo está na letra B de bola, ok? Mais uma facultativa, porque ela gosta, tá? Tô organizadora. Então, vamos lá. O imperador Hirohito reconheceu, no texto de rendição do dia 14 de agosto, que se tratava de uma arma que levaria à total extinção, levaria à total extinção da civilização humana. A crase está corretamente pregada. Isso é só um exemplo. O comando é aqui, ó. Assinale a seguir a alternativa em que o uso do acento indicador de crase é facultativo. Mais uma para te provar que ela gosta. Tu te lembras do facultativo, né? É diante de nome de pessoa feminino, não é isso? É diante de pronome possessivo e depois de até. Depois de até. Depois de até. Depois de até. Tá? Olha, depois de até, olha. Você tem até a. Então você pode ter até a ou você pode ter até a. Você pode ter, ó, o até a com crase ou o até a sem crase. Então, você pode ter isso, ó. Você pode ir até a cidade ou você pode ir até a cidade. Se ele queria o facultativo, já está na letra A. Só vamos olhar os outros, né? Hiroshima está à distância de 421 quilômetros. Olha, a palavra distância, ela só leva a crase quando ela está especificada, né? Então, você tem, ó, a distância de. Isso está especificando. Então, assim, a palavra distância, tá? Ela fica sem crase, tudo bem? A palavra distância, ela fica sem crase. A palavra distância só fica com crase se especificada. Com crase se especificada. Ok? Aqui ela está especificada, gente. Então, ela leva crase, né? Está especificada a quantidade da distância aqui. C. Lembrando que a facultativa já foi a letra A.
Olha, a palavra terra é igualzinho à distância, tá? Então, o que você tem aqui? A palavra terra, ela não leva crase, tudo bem? Mas ela leva crase, tá? A palavra terra. Ela leva crase se especificada, se determinada. Aí ela leva crase. Então, ó, é uma ameaça à terra. Gente, esse terra está com maiúscula. Então, se está com maiúscula, está determinada. Se está determinada, leva crase, sim. Exatamente às 8 horas e 15 minutos. Isso aqui é hora exata? Vê se você pode trocar por ao meio-dia. Porque se você puder trocar por ao meio-dia, tá tudo certo. Ó, exatamente às 8h15 a bomba foi lançada. Exatamente ao meio-dia a bomba foi lançada. A bomba foi lançada ao meio-dia. Nenhum problema, é hora exata. Leva a crase sem problema nenhum, tá? Todas as crases aqui estão certas. Ele queria saber só qual era facultativo. E é facultativo aquele que tem o até. Letra A, ok? E aqui, ó, uma para mostrar o seguinte. Também está sendo comum a tua organizadora pegar um fragmento e ir pedindo as alterações dentro do fragmento para você ver qual é a afirmação que está correta, tá? Então, é como se fosse assim, a análise do texto, né? A partir de um fragmento. Hoje é comum. Então, vá fazendo parte por parte, vá fazendo, verificando se está certo, se o que ela propõe é possível, e aí vai anulando. A ideia é essa, ó. O fragmento é esse, ó. Com efeito, de pouco valeu o estarrecimento, pois continuaram a desenvolver armas nucleares mais potentes ainda, capazes de erradicar toda a vida do planeta e pôr um fim à espécie humana. Sobre o fragmento anterior, assinale a afirmativa correta. Ao se substituir o trecho espécie humana está aqui, ó. Ela quer substituir espécie humana por planeta Terra. Deve-se substituir a por o. Vamos ver? Eu vou criar um espacinho aqui, né? Para que a gente possa enxergar essa alteração proposta, tá? Ele está propondo uma alteração, eu vou verificar se essa alteração fica ok. O que ele quer alterar? Ele quer trocar espécie humana por planeta Terra. Então tá. Ele quer trocar por planeta Terra. Tá. Aí ele disse que eu tenho que substituir esse A. Ele me disse que eu tenho que substituir esse A por um O. Foi isso que ele me disse. Tá aqui, ó. Tem que substituir esse A por um O. Foi isso que ele me disse. Confere, né? Então a gente vai ver. Olha só. Ele diz: ao substituir o trecho espécie humana por planeta Terra, deve-se substituir esse A com crase. Deve-se substituir esse A com crase por O. Por O. Então vamos ver, ó. Capazes de erradicar toda a vida do planeta e pôr um fim ao planeta Terra. Eu vou pôr um fim ao planeta Terra? Podre? Não deu, né? Eu não vou pôr um fim ao planeta Terra. Eu vou pôr um fim, né? Ou vou pôr um fim ao planeta Terra ou no planeta Terra, que vai mudar o sentido. Mas eu não vou pôr um fim ou. Eu vou pôr um fim a, vou pôr um fim em. Não cabe. O item está errado. Passa para o outro. Por é gramaticalmente classificado como uma preposição. Nunca. Tu está vendo esse acento? Esse por com acento, ele não é preposição, ele é verbo, tá? É o por sem acento que é sempre preposição. Yara,
mas não caiu esse acento no novo acordo ortográfico. Não, não caiu, tá? A preposição por continua sem acento e esse por com acento é sempre verbo, sempre, tá? Se você me diz, eu vou pôr o copo em cima da mesa, eu vou colocar com acento. Eu vou pôr um novo caminho, sem acento, ok? Então já estava errado aqui, tá? Bem aqui embaixo ele diz que mais é um advérbio. Olha, no contexto aqui você tem armas nucleares mais potentes. Tem razão, é um advérbio de intensidade, intensificando potente. Aqui estava certo, mas o primeiro estava errado. Nem A, nem B. Continuemos. Ainda estamos com fragmento aqui, agora a letra C e a letra D, tá? Nós estamos buscando a correta, tá? Vamos só abrir um espacinho aqui. Queremos a correta, queremos a correta, queremos a correta, né? Então, vamos lá. Olha só. Vou ler aqui, ó. Com efeito, de pouco valeu o estarrecimento, pois continuaram a desenvolver armas nucleares mais potentes ainda, capazes de erradicar toda a vida do planeta e pôr um fim à espécie humana, tá? Em a desenvolver e toda a vida, o termo a, em todos os casos, classifica-se como preposição. Vamos ver. Quando ele diz a desenvolver, esse a diante do verbo aqui é sim uma preposição, né? Continuaram a desenvolver. É uma preposição ligando dois verbos, ó. O verbo continuar e o verbo desenvolver. Até aí vai. O único problema é quando ele diz toda a vida. Aí esse a está diante de um substantivo, tá? E esse a, ele é um artigo. Égua, gente, então, em ambos os casos é preposição? Não. Em um caso é preposição, no outro caso é artigo. Em um caso é preposição, no outro caso não é. No outro caso é um artigo. Então, sobrou a letra D de doido, né? Vamos analisar a letra D de doido. Pois continuaram a desenvolver armas nucleares mais potentes ainda. Trata-se de uma explicação do trecho de pouco valeu o estarrecimento. Olha só, olha só, olha só. De pouco valeu o estarrecimento. Por que de pouco valeu? Pois explicando, pois explicando, pois explicando. Então, ó, esse pois, ele introduz uma explicação para o trecho que vem antes? Sim. Esse pois e a oração inteira. Alternativa à letra D de doido. Ok? Ok. E o que nós vimos aqui foram algumas questões que voltam para aquilo que é recorrente na organizadora. Dica, decora o valor das conjunções, né? Revê alguns casos de crase só para identificar. Analise sempre dentro de contexto aquilo que a organizadora pedir e trabalhe com exclusão, né? Tente não marcar de cara. Trabalhe assim, não. Se não é essa, não é essa, não é aquela, sobrou, sobrou, sobrou. É muito mais fácil você chegar à alternativa que a organizadora quer do que você tentar adivinhar qual é a alternativa que você deveria marcar, ok? Trabalhe no processo de exclusão, volte e decore um pouquinho de preposição e de conjunção e boa prova!